Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo 13, ainda sobre potencial elétrico, né? Na verdade, o que a gente vai fazer a partir de agora, nesses três exemplos aqui, é trabalhar com resultados que a gente já viu nos vídeos anteriores a respeito do cálculo do potencial elétrico para cada uma dessas três distribuições de cargas que estão colocadas aqui, né? Carga pontual, anel eletrizado e disco uniformemente eletrizado. Vamos tomar essas expressões dos potenciais que a gente viu nos vídeos anteriores e calcular o campo elétrico que cada uma dessas distribuições estabelece no espaço ao redor delas. Então, por exemplo, aqui, no caso de uma carga pontual, eu conheço a expressão do potencial elétrico que essa carga estabelece num ponto P, localizado em cima aqui do eixo X, né, uma distância X dessa carga. Esse foi o primeiro exemplo que a gente tratou, né, quando nós começamos a falar de potencial. Potencial estabelecido por essa carga é constante de Coulomb vezes Q sobre a distância x. Eu quero achar o campo elétrico a partir dessa expressão do potencial. Tá? Depois fazer a mesma coisa no caso de um anel eletrizado de cargas. Eu conheço a expressão do potencial que a gente viu lá no vídeo 9. A partir disso eu quero obter o campo elétrico. Tá? E também para o caso de um disco uniformemente eletrizado. Dada a expressão do potencial, eu quero achar o campo elétrico que essa distribuição de cargas estabelece num ponto P, localizado a uma distância Z do centro desse disco. Tá legal? Então, qual que é a estratégia? Né? Eu vou ter que utilizar aquela relação. Campo elétrico é igual menos o gradiente da função potencial de x, y, z. Na situação geral, né, o potencial é uma função das três variáveis. Tomando o gradiente dessa função com o sinalzinho trocado, me dá o campo elétrico em cada ponto. Lembrando, o que é o gradiente de uma função escalar? O gradiente é uma função, é uma operação matemática que transforma uma função escalar num campo vetorial. Né? Obedecendo a seguinte regra: o gradiente de uma função qualquer é a derivada parcial daquela função em relação a x na direção do unitário y, mais derivada da mesma função em relação a y na direção j, mais derivada da função em relação à coordenada z, colocado na direção do unitário k. Tá legal? Então vamos aplicar essa definição, fazer aquela conta para cada um desses três potenciais. Tá? Então vamos colocar aqui para o caso da carga pontual. Então eu vou tomar o gradiente dessa função escalar aqui, que é uma função só da coordenada x. Né? Porque eu estou trabalhando aqui nesse exemplo, só por simplicidade, estou trabalhando com pontos localizados sobre o eixo x. Tá? E o i é o vetor unitário correspondente ao eixo x. Tá? Então, vamos tomar o gradiente dessa função aqui. Ó. O campo elétrico dessa carga pontual é menos o gradiente dessa função. Essa função aqui, para esse exemplo, essa função é uma função apenas de x. Então, a derivada ΔV, ΔY é zero, ΔV, ΔZ é zero. Só vou ter a derivada em relação a x. Né? Então, eu sei que o campo elétrico é menos, já está lá, ΔV, ΔX na direção do unitário I. Então é só tomar essa expressão aqui e calcular uma derivada em relação a x, né? I com o sinal trocado. Então isso aqui vai ficar menos I, já vou colocar aqui de uma vez, né? Sinal menos e unitário I. Derivada disso em relação a x. Derivada disso em relação a x é Q sobre 4πε0. Q sobre 4πε0, derivado de 1 sobre x, né? Então isso aqui vai ficar d dx de x elevado a menos 1. Como é que vai ficar aquela derivada ali? Escorrega aqui a potência, né? Então vai ficar menos 1 vezes x elevado a subtrair uma unidade lá. Elevado a menos 2. Né? Então como é que vai ficar o resultado final? Isso implica que o campo elétrico estabelecido por essa carga nesse ponto, é simplesmente esse menos com menos aqui dá mais. Então, 1 sobre 4πε0, constante de Coulomb,
1 sobre 4 πy0, vezes carga sobre x ao quadrado, na direção do vetor unitário I. Oi, gente, olha só, esse resultado aqui é o resultado mais do que conhecido por nós, né? Isso aqui é a lei de Coulomb, né? É o campo elétrico estabelecido por uma carga pontual num ponto localizado a uma distância x dessa carga, né? Então, a gente sabe que para cargas pontuais positivas, o campo elétrico é divergente, né? Ou seja, as linhas, os vetores campo elétrico no espaço em torno dessa carga pontual são vetores que apontam radialmente para fora e a intensidade deles diminui com o inverso quadrado da distância, né? Isso aqui é justamente a lei de Coulomb. Ou seja, cargas pontuais, ou cargas positivas, né, em geral, elas são fontes de divergência de linhas de campo elétrico. Tá? Então, nesse ponto P aqui, ó, o campo elétrico que essa carga estabelece nesse ponto é um vetor que aponta para a direita, que é justamente o que está colocado lá. Né? E depende do inverso quadrado da distância. Beleza? Isso é a lei de Coulomb. Agora, partindo então para o próximo exemplo, que a gente viu lá no vídeo 9. Lá no vídeo 9, a gente aprendeu a calcular o potencial elétrico que um anel de cargas uniformemente eletrizado com densidade lambda estabelece no ponto P, que está a uma distância z do centro aqui desse anel de cargas. Tá? Então, para pontos localizados sobre o eixo de simetria desse anel de cargas uniformemente eletrizado, a expressão do potencial é essa aqui. Lambda sobre 4πy0 vezes 2πr sobre esse fator, né? Raiz de Z2 mais R2. Onde o Z é a distância desse ponto até o centro do anel e R é o raio desse anel. Tá? Na verdade, lá no vídeo 9, eu dei um passo além, eu substituí lambda, eu escrevi lambda em termos da carga total distribuída nesse anel. Né? Lá eu coloquei que o lambda é carga sobre 2πr, ou seja, carga total dividido pelo perímetro desse anel. Né? Aí cortava esse fator de 2πr aqui. Então, tanto faz eu trabalhar com a carga total ou com lambda. Né? Tanto faz. Aqui eu vou manter o lambda. Então, essa é a expressão que a gente chegou lá. E aí, só simplificando aqui os termos, né? Eu vou ter o seguinte, esse 2π aqui vai cortar, esse π aqui, esse aqui fica 2. Então, eu vou ter lambda R sobre 2ε0, 1 sobre raiz de Z2 mais R2. Isso é a mesma coisa que Z2 mais R2 elevado a menos meio. Eu quero achar o campo elétrico associado a esse potencial, ou calcular o campo elétrico a partir dessa expressão do potencial. Então, vou usar a mesma coisa. Vou usar menos o gradiente do potencial. Nesse caso, o gradiente vai ter apenas derivadas em Z. Né? Derivada em relação a x e y é zero. Então, como é que fica o campo elétrico nesse caso? O campo elétrico vai ser o seguinte. Vai ser menos, né, que vem da fórmula, del Z na direção K. Né? Que esse camarada aqui só depende da coordenada Z. Então, vai ficar menos del Z na direção do unitário K. Então, de novo, só tomar uma derivada e com sinalzinho de menos. Tá? De novo, pessoal, só chamando a atenção, não é só por uma questão de rigor. Aqui, como eu tenho funções de uma única variável, né? Aqui só a função de z e aqui só a função de x, eu deveria ter colocado derivada total, né? dv dx, dv dz, ao invés de derivadas parciais. Mas só para manter coerência com a definição do gradiente, eu vou manter aqui a notação de derivadas parciais, mesmo sabendo que essas funções, né, nesse exemplo e nesse outro, são funções apenas de uma única variável. Tá? Então, eu vou manter a derivada parcial aqui. Então, isso aqui vai ficar menos o unitário K, já vou colocar aqui de uma vez, derivada desse troço em relação a Z. Então, vai ficar lambda R sobre 2ε0,
lambda E sobre 2ε0, derivada agora desse troço em relação a z. Aí, regra da cadeia, né? Deriva de fora para dentro e sai multiplicando os resultados. Então, essa potência que você escorrega ela vai ficar menos meio de esse sujeito elevado a menos meio, menos 1, né? Tem que subtrair uma unidade lá, ó, menos meio, menos 1, é menos 3 meios. Então, vai ficar Z2 mais R2 elevado a menos 3 meios. E tem que derivar lá dentro em relação a z, né? Isso, a derivada de z ao quadrado é 2z. 2z. Vai cortar esse 2 aqui, com esse 2 lá. E aí como é que fica a expressão do campo elétrico? Então, o campo elétrico desse anel de cargas vai ser o seguinte, né? Esse menos, com esse menos aqui vai ficar positivo. Então, lambda R sobre 2ε0 lambda E sobre 2ε0, menos com menos dá mais, z vezes isso aqui elevado a menos 3 vezes. Z vezes z quadrado mais r quadrado elevado a menos 3 meios na direção do vetor unitário K. Então, essa é a expressão do campo elétrico estabelecido por essa distribuição anelar, né, de cargas nesse ponto P aqui. Ó, tá? Repare aqui o seguinte, gente. O lambda é um número positivo. Né? Esse camarada aqui é um número positivo porque eu estou eletrizando esse anel com cargas positivas. Né? Então, esse cara aqui é positivo, o resto aqui é positivo. Esse termo aqui, Z2 mais R2 elevado a menos 3 meio, é um número positivo. E sobra esse Z. Se eu estiver trabalhando em pontos acima do disco, né? Ou seja, para Z maior do que zero, então esse cara aqui é positivo, significa que é tudo positivo. Então o campo elétrico aponta na direção do unitário K. O unitário K é um vetor que aponta para cima, né? Na direção do eixo Z. Tá? Então ele cresce para cima. Então, para pontos acima desse anel de cargas, o campo elétrico aponta na direção do unitário K. Para pontos abaixo desse anel, como esse cara é positivo, esse é positivo, mas esse aqui vai ser negativo, então para pontos abaixo do disco, para pontos abaixo desse anel de cargas, o campo elétrico aponta para baixo, como tem que ser. Tá legal? Então o problema é que ele tem simetria em relação ao eixo Z, né? Para cima e para baixo. Então se você pega pontos que estão a uma distância z ou uma distância menos z do centro desse anel, o campo elétrico vai ter a mesma intensidade, só com direções contrárias. Aqui ele aponta para cima e abaixo do anel o campo aponta para baixo. Tá legal? Isso, de novo, esse resultado só é válido para pontos que estão localizados sobre o eixo de simetria desse anel, tá? Então, pontos localizados sobre essa linha, ou acima ou abaixo do anel, tá? Então, vamos fazer agora um raciocínio muito parecido com esse, só que para o caso de um disco uniformemente eletrizado, tá? Esse problema, o cálculo do potencial para esse exemplo, nós trabalhamos lá no vídeo 10, e nós chegamos na seguinte expressão, que o potencial estabelecido por esse disco uniformemente eletrizado, com densidade sigma, só depende da coordenada z. Eu estou trabalhando com pontos localizados em cima do eixo de simetria desse disco. Tá? Então, o potencial só depende da coordenada z, e ele é igual a densidade de cargas sobre 2ε0 vezes esse fator. Raiz de R2 mais E2, R é o raio do disco, menos o módulo da coordenada z. Tá? Aqui, gente, então o que eu vou fazer? Vou pegar essa expressão e calcular o campo elétrico usando o gradiente, né, com um sinalzinho menos. Aqui, só para já simplificar a nossa vida, né, e evitar dificuldades com os sinais,
Vamos trabalhar com pontos Z sempre positivos. Tá? Então, todo o cálculo que a gente vai desenvolver vale para pontos Z maiores do que zero. Tá? Por que disso? Aí, se você olhar aqui na expressão do potencial, aqui aparece um módulo. Se eu estou trabalhando com valores de Z positivos, então o módulo de Z é o próprio Z. Tá? Poderia fazer o cálculo também para Z negativo, não tem problema. Tá? Mas aqui, só para simplificar os cálculos, vamos fazer para Z positivo, e aí eu posso esquecer aquele símbolozinho de módulo. Tá? E aí fica mais fácil para fazer o cálculo da derivada. Tá bom? Mas no final das contas a gente vai ver que o campo elétrico ele é simétrico, né? Tanto para cima quanto para baixo do disco. Tá legal? Então vamos ver, o campo elétrico nesse caso campo elétrico é menos o gradiente do potencial. O potencial só depende da coordenada Z. Então só vou ter a derivada em relação a Z. Então o campo elétrico é menos del V, del Z, na direção K. Então, só derivar aquilo ali em relação a Z. Isso vai dar, então, menos K, já vou colocar aqui de uma vez, menos K, vezes, o que sobrou lá? Sigma sobre 2ε0, vezes derivada del Z, daquele colchete ali. E aquele colchete é R2 mais Z2, elevado a meio, né, que é a raiz de Z2 mais R2, menos E. Lembrando aqui que eu estou trabalhando com Z positivo, então eu eliminei aquele módulo, né, aquela notação de módulo. Então é só derivar aquela ali em relação a Z agora. Então o campo elétrico vai ser o seguinte, o campo elétrico é igual a menos K sigma sobre 2ε0, menos K vezes sigma sobre 2ε0, vezes a derivada daquele colchete ali em relação a Z. Então, como é que vai ficar? Derivada desse primeiro termo aqui, né? Derivada da diferença é a diferença das derivadas. Né? Então, vamos começar por esse primeiro termo aqui. Ó. Derivação regra da cadeia. Escorrega aqui a potência, então vai ficar meio de R2 mais Z2 elevado a meio, você tem que subtrair uma unidade, né? Então vai ficar meio menos 1, vai dar menos meio. Menos meio. Então a derivada do primeiro termo aqui, vezes, tem que derivar o que está lá dentro, né? Que é 2Z. Esse tudo é a derivada do primeiro termo. Agora, menos a derivada do segundo, que é 1. Derivada de menos Z é menos 1. Né? Então pronto, como é que fica o campo elétrico para pontos acima do disco? O campo elétrico é igual menos K vezes sigma sobre 2ε0. Na verdade, eu já vou fazer o seguinte, já para economizar tempo aqui, ó, esse 2 aqui eu já vou cortar, esse 2 com esse 2, tá? E esse sinalzinho de menos aqui eu já vou jogar lá para dentro, tá? Já vou multiplicar esses dois termos aqui por menos 1. Então, como é que fica? O campo elétrico é sigma sobre 2ε0 vezes a colchete. Esse menos eu vou passar lá para dentro. Então, o menos daqui com esse menos 1 vai ficar mais 1. Então, 1. Esse primeiro termo aqui é positivo, com o menos aqui de fora vai ficar negativo. Menos Z sobre raiz de R2 mais Z2. Então, menos Z sobre raiz de R2 mais Z2 na direção do unitário K.
isso aqui para Z maior do que zero. Para Z positivo, né? Então, porque o tempo todo eu estou fazendo essa consideração para sumir com aquela notação de módulo, né? Então aí como é que fica? Para pontos Z acima, né, do disco, olha só, o Z aqui é positivo, então vamos analisar aqui o seguinte, gente, digamos que esse disco está uniformemente eletrizado com cargas positivas, então esse sigma é positivo, 2Y0 é positivo, vamos analisar aqui esse colchete, Z dividido pela raiz de R2 mais Z2, esse número aqui, gente, é sempre um número menor do que 1, né? Z dividido pela raiz de um número qualquer, R2, mais Z ao quadrado, esse troço vai estar sempre entre 0 e 1. Então, para Z positivo, que é o que eu estou trabalhando aqui o tempo todo, né? Esse número aqui é menor do que 1. 1 menos um número menor do que 1 vai dar um número positivo, né? Então, nessa região aqui, ó, o campo elétrico aponta na direção K, ou seja, para esse ponto aqui, na verdade, né, que é onde eu estou avaliando o campo elétrico, para pontos P localizados acima desse disco e a Z unidades do seu centro, o campo elétrico aponta verticalmente para cima, na mesma direção do vetor unitário K, como tinha que ser, né, que são cargas positivas, então o campo elétrico tinha que apontar para cima mesmo. Tá legal? Eu vou deixar como exercício para vocês fazer esse mesmo cálculo, só que para pontos Z abaixo do disco, tá? Qual que vai ser a diferença? Na expressão original, eu tinha isso aqui, né? Módulo de Z. Nesse cálculo que eu fiz, como eu estou tomando Z positivo, esse camarada aqui, módulo de Z, era o próprio Z, né? Então aí eu fiz a contabilidade e cheguei nesse resultado. Se eu estiver trabalhando com valores de Z negativos, aí vai ter uma diferença, né? Módulo de Z é o quê? Menos Z para Z menor do que zero. Tá legal? Então, eu vou chegar numa expressão muito parecida com essa aqui, só que trabalhando agora para pontos abaixo do plano desse disco. Tá? Então, só fazer essa substituição no lugar do módulo de Z, o módulo de Z vai ser justamente menos Z. Então vai ter uma mudança aqui no sinal e aí vocês vão fazer o restante do procedimento é o mesmo, só tomando esse cuidado aqui logo no início do cálculo. Tá legal? Deixo isso como exercício para vocês fazerem. Então no próximo vídeo, gente, no vídeo 14, nós vamos dar sequência nos nossos exemplos, só que ao invés de trabalhar com distribuições localizadas de carga, nós vamos trabalhar com distribuições muito extensas de carga. Nós vamos voltar lá naqueles exemplos que a gente estudou lá no capítulo de lei de Gauss, fio infinito, um cilindro infinito, enfim, aquelas distribuições de cargas muito grandes e aprender a relacionar o campo elétrico com o potencial para esse tipo de distribuição. Tá? Então a gente faz isso lá no vídeo 14.